Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Edson do canal eFortes. Neste vídeo vamos falar sobre o Z80 Simulator IDE, que é um software que permite simular programas em Assembler para o microprocessador Z80. Este software foi criado pela Osron Soft, que para além do microprocessador Z80 também cria softwares de simulação para outros microprocessadores, como por exemplo o 8085, o 6502 e também outros microcontroladores. Infelizmente, este software não é gratuito, ele precisa de uma licença que é paga, dependendo se é institucional, se é privado, se é singular. Contudo, dá-nos a possibilidade de ter uma janela de avaliação de 30 vezes por 60 minutos em cada sessão. Então, é um software que infelizmente não é free ou não é grátis, mas dá-nos a janela de simulação ou de avaliação para podermos testar o software assim da melhor forma que acharmos necessários. Este vídeo não é um vídeo patrocinado pela Osron Soft, mas achei bom partilhar este software porque foi um dos únicos softwares que mostrou-se relevante para simular programas em Assembler utilizando o microprocessador Z80. Para além disso, ele também permite integrar diferentes periféricos que também possibilitam a criação de programas mais interativos. Então, vamos dar uma olhada no software, que neste momento já está aberto na minha tela. Este software tem a primeira janela, quando é aberta, que mostra exatamente os registros de propósito geral, assim como a sua versão alternativa, mostra as bandeiras ou o registro de bandeiras do microprocessador e também o seu registro alternativo de bandeiras, assim como a contagem de ciclos de clock, a contagem de ciclos, a contagem de instruções, alguns registros de 16 bits, como por exemplo o IX, o Y, o stack pointer, o program counter, e também os registros especiais como I ou R, que estão aqui representados, para além de mostrar o controle de interrupções. Então, ao abrir o software, ele abre-nos esta janela, que depois podemos abrir a janela do Assembler, que é onde vamos escrever o nosso programa em Assembler, a janela do Memory Editor e a janela do Peripheral Devices, que são os dispositivos periféricos. Então, de forma geral, para nós criarmos um programa e testar, basicamente precisamos da janela do Z80 Simulator IDE, do Assembler e do Memory Editor para simular programas pequenos. Agora, quando quisermos integrar outros dispositivos, podemos integrar a janela do Peripheral Devices e outras que podem ser encontradas aqui no campo do Tool. Então, como podem ver, todas estas janelas foram obtidas neste campo do Tool ou das ferramentas, que para além delas já também tem a janela do Disassembler, do Input Output Ports Editor e o Video Memory Screen, Basic Compiler para quem gostaria de programar em Basic e muitas outras janelas. Para este vídeo, nós vamos focar nestas três janelas, pois os futuros programas que vamos testar usando este simulador serão baseados nestas janelas. Então, olhando de forma geral, vou fechar aqui estas três janelas para verificarmos como podemos abrir as janelas. Vamos para a barra de ferramentas e escolhemos as janelas que pretendemos abrir, que neste caso, como eu disse antes, são o Memory Editor, onde nesta janela apresenta todos os endereços e todos os conteúdos dos endereços para a memória conectada ao microprocessador Z80. Como podemos ver, os endereços variam de 0000 até FFF0. Então, todos estes endereços são acessíveis ao programador ou ao projetista. Quando nós abrimos pela primeira vez, todos os valores estão em 0000. Infelizmente, porque eu já venho usando o Z80 Simulator IDE, ele carrega o último programa que foi armazenado na memória que está conectada ao microprocessador Z80.
Então, esta janela do Memory Editor é como se fosse uma memória que está conectada ao nosso microprocessador. E o nosso microprocessador é avaliado a partir desta janela do Z80 Simulator IDE. Então, na janela do Memory Editor, eu posso clicar em um conteúdo e alterar de acordo com aquilo que eu quero que o meu programa faça. Ou seja, se eu tiver o meu programa em mnemônico, ou melhor, em opcode, no sentido de saber qual é o valor em hexadecimal que cada uma das instruções representa em assembler, eu posso vir aqui a partir do endereço 0000 e clicar com o mouse e alterar este endereço, assim como se estivesse a programar a minha memória para correr o programa do microprocessador. Então, assim que eu termino de carregar o meu programa ou de colocar aqui o meu programa, eu posso já simular. Como é que eu faço a simulação? Eu venho para aqui, para o rate, para definir qual é a taxa de velocidade, ou melhor, a velocidade de execução do meu programa. Posso escolher step by step, quer dizer que o meu programa vai executar instrução por instrução no controle do utilizador, ou seja, se eu clico step by step, para executar cada instrução, eu terei que dar um comando no simulador para ele executar. Posso obter ou escolher as outras opções que são Slow, Normal, Fast, Extremely Fast e Ultimate. Basicamente, estas taxas de execução variam de acordo com o tempo de execução, ou melhor, de acordo com o clock que o nosso microprocessador, o nosso computador, melhor dizendo, utiliza. Slow é uma taxa mais reduzida que permite, ao passo de execução do programa, nós conseguimos ver exatamente qual é a instrução que está a ser executada a cada momento. A partir do Fast, Extremely Fast e Ultimate, nós já não vamos conseguir ter o controle de qual é a instrução que está a ser executada. Quando escolhermos o nosso rate, depois de escolhermos o nosso rate, iremos escolher a simulação. Ou seja, vamos iniciar a simulação. Porque eu não carreguei aqui nenhum programa, eu não vou clicar o Start, porque nós sabemos o que o nosso microprocessador vai executar. Se fosse para executar, era só clicar o Start, ou se tivéssemos escolhido Step by Step, clicar o Step, e quando quisermos que o nosso programa seja interrompido enquanto não foi terminado, colocamos o Stop. Então, basicamente, temos assim o nosso Z80 Simulator IDE. Então, vamos carregar aqui as outras janelas, que neste caso, a janela do Assembler, que havia colocado, e a janela do Peripheral Devices. Para esta primeira simulação, para esta primeira verificação, iremos só utilizar a janela do Assembler e Memory Editor, mas gostaria de apresentar a janela do Peripheral Devices, porque ela permite colocar aqui dispositivos de entrada e saída, de forma que interajam com o microprocessador. Mas como é que nós verificamos esses dispositivos de entrada e saída? Os dispositivos de entrada e saída basicamente serão colocados aqui em forma de um registro, que vai ser a localidade que nós vamos colocar o nosso dispositivo de entrada e saída, e depois o valor que for mostrado na saída será representado aqui nestas 8 bolinhas em forma que representam, de certa forma, LEDs, a representar 1 byte de informação. Iremos ver possivelmente em futuros exemplos, mas para esta videoaula eu gostaria de apresentar este exemplo aqui de um programa que gera a sequência dos 10 primeiros números de Fibonacci nos endereços de memória de 0080 até 0081. Então, este pequeno programa foi criado usando a janela do Assembler do Z80 Simulator IDE, que é esta janela. Importante frisar que, para nós criarmos o programa, nós já havíamos falado nas últimas videoaulas que devemos seguir uma determinada organização, onde a primeira coluna
irá representar a coluna das etiquetas e depois das instruções para o assembler. A recordar que estes valores que estão aqui indicam o número de linhas do nosso programa, não são valores em hexadecimais. Contudo, quando eu crio aqui um programa e depois faço o assemble, ele verifica se existe algum possível erro no nosso programa. Caso não exista nenhum erro, ele apresenta aqui o programa com o opcode para cada uma dessas instruções. Ou seja, load A,01 na memória vai representar 3E01. A partir de que endereço? 0000, que está aqui o endereço, o opcode, o label instruction, que segue a tabela que nós já havíamos mencionado nas últimas videoaulas. Então, quando nós criamos o assembler e verificamos que já não existe, não temos nenhum erro para ser corrigido, voltamos aqui para a janela do Tool e fazemos o Assemble e Load. Para que estamos a fazer o Load? Estamos a fazer o Load do nosso programa para a memória do microprocessador que está conectado ao microprocessador Z80. Ao fazermos isso, conseguimos ver que o programa é feito em Assembler e claramente que temos aqui a memória carregada. E conseguimos ver que na informação ocupamos 24 bytes no total deste nosso programa, iniciando do endereço 0000 até ao endereço 0017, que é o último endereço. Só para percebermos melhor, estes endereços começam de 0000, depois saltam para 0010. Contudo, os restantes 0001, 0002, assim sucessivamente, devem ser verificados a partir desta tabela, onde temos os valores de 0 até F, que devem ser alterados no valor menos significativo do endereço da nossa memória. Então, temos agora o nosso programa aqui carregado na memória. Ele não tem nenhum erro. Vamos colocar o nosso rate. Eu vou colocar em slow para vermos o programa como ele é executado em passo a passo, a um passo reduzido de simulação, e depois vou iniciar a minha simulação. Ao iniciar a simulação, conseguimos ver que o simulador apresenta qual é a instrução que está sendo executada aqui na janela do Assembler e também aqui embaixo, a partir deste pontinho, e conseguimos ver os números a serem gerados na nossa memória, ou seja, nos endereços de memória do nosso microprocessador, a partir do endereço 0080, assim sucessivamente. Então, como podem ver, desta forma nós conseguimos ver o que está a acontecer também no interior do microprocessador Z80 no que diz respeito a quais são os registros de propósito geral que estão a ser usados, qual é o valor do program counter naquela execução, qual é o valor dos outros registros especiais e qual é o valor das bandeiras no registro F. Ao terminar o nosso programa, temos a informação de quantas instruções foram executadas e em quanto tempo, considerando um clock de 4 MHz. Então, desta forma, temos aqui a nossa sequência de Fibonacci gerada usando os números em hexadecimal. Espero que tenhas gostado do vídeo, espero que tenha sido explicativo. Espero que a partir dos nossos últimos vídeos consigas depois, nos programas que estás a realizar, simular usando esta plataforma. Recordar que infelizmente ela não é gratuita, mas temos um período de avaliação que permite criar e testar vários programas que eu acho que se bem planeado podemos usufruir ainda mais. São 30 sessões de 1 hora cada, quer dizer que temos 30 horas para utilizar este aplicativo. Muito obrigado pela vossa atenção, até ao próximo vídeo.